Você tem dúvidas na hora de arrumar os móveis no seu espaço? Acha que tem pouco espaço? Então a gente tem que deixar algumas dicas para você cuidar de alguns cômodos e deixar cada um deles mais confortável. O que você acha? Com as casas e apartamentos cada vez menores, é preciso criatividade e muita informação para deixar esses espaços funcionais. Para atingir essa funcionalidade, eu converso com a arquiteta Nájila Miranda, que vai dar dicas preciosas. Vamos começar com a utilização dos móveis. Que móveis usar em pequenos ambientes? Olá, pessoal. Então, eu começo com uma dica básica, que é sobre arquitetura modular. A partir do momento que a gente trabalha com móveis mais flexíveis para o ambiente, a gente consegue ganhar mais espaços. Principalmente quando a gente trabalha, por exemplo, com móveis planejados, porque a gente tem toda uma estrutura e uma adaptação para esse ambiente. Qual seria o plano B quando a pessoa não tem condições de ter um móvel planejado? Por exemplo, a gente pode trabalhar com móveis soltos e esses móveis soltos, eles fazem duas funcionalidades, por exemplo. Você pode ter uma mesa de jantar que ela possa servir como uma escrivania, por exemplo. Adaptando ao tamanho daquele ambiente, às vezes a gente tem, por exemplo, um loft e a gente quer colocar ele num espaço menor e a gente adapta dessa maneira. A luz nesses ambientes é muito importante. Como usar esse recurso para deixar um ambiente maior, por exemplo? Por exemplo, nós falamos um ponto que eu amo, que é sobre iluminação. Todo o ambiente, ele nos torna e deixa esse ambiente maior e mais confortável a partir do momento que a gente utiliza, por exemplo, luz ambiente de cor neutra. Porque à medida que a gente trabalha com a luz ambiente mais amarelada, que eu chamo, ele vai dar uma encurtada e uma diminuída nesse espaço. Então a gente trabalhando com a luz neutra, ele vai dar uma amplitude e ao mesmo tempo também uma luz mais difusa, uma iluminação mais geral, porque as luzes focais, elas vão encurtar esse ambiente e também às vezes diminuir um pouquinho o pé direito. Nájila, falando agora de cores, quais são as cores ideais ou quais são as cores que nunca devem ser usadas para quem tem ambiente pequeno? Eu recomendo a gente utilizar cores em tons claros também, por exemplo, cores neutros, exemplos, tons de cinza mais suave, tons mais off-white, esses tons mais claros. Mas vai ter aquele cliente que vai gostar de uma cor mais vibrante, uma cor um pouco mais escura. Mas a gente sempre tem que ter o cuidado, que, por exemplo, tem cliente, como eu já peguei, por exemplo, que ama preto. Se a gente trabalha com preto dentro do apartamento que é pequeno, ou um loft, ou uma kitnet, ele vai ficar bem menor e compacto. Então a gente precisa deixar esse ambiente maior, então a gente trabalha com esses tons mais neutros. Esse é o ponto, que eu vou lhe perguntar agora. A gente falou em espaços cada vez menores, e casas e apartamentos, e a gente sabe que muita gente mora em kitnet. Como deixar a kitnet, que é um espaço pequeno, menor ainda, maior, mais amplo? Como nós falamos em 3 pontos importantes, mobiliário, iluminação e cores, eu vou dar uma dica geral. Para a kitnet, a gente pode trabalhar, por exemplo, com esse tom de off-white, um tom de um móvel que ele seja reversível, tanto que eu possa utilizar, por exemplo, sala e cozinha, como também uma iluminação difusa e indireta, por exemplo, que eu vou deixar esse ambiente mais neutro, mais delicado para o dia a dia e ao mesmo tempo o cliente que for utilizar essa kitnet, ele vai se sentir confortável dentro do seu ambiente. Como a gente viu nas fotos que você mandou para a gente, dos espaços que você já fez, que já projetou e decorou, fez junto com o cliente, para aquela pessoa que não tem essa oportunidade de contratar um profissional para deixar um ambiente maior. Qual é a dica que você dá para o telespectador para ele ter essa criatividade e ele mesmo dar uma repaginada no ambiente para deixar ele maior? Vamos lá. Vou até para aquela dica do faça você mesmo. Tem algumas tintas que você pode pegar no seu fornecedor e trabalhar no seu ambiente, estilo esse do apartamento que eu mostrei, que eu chamo de cimento queimado, mas você pode pegar uma tinta que é similar e colocar e o próprio cliente consegue fazer essa adaptação e essa pintura em casa. E trabalhar muito também com a iluminação natural. Então, por exemplo, se você tem uma grande janela, deixa essa janela mais valorizada, você pode comprar pronta, cortinas,
que já vem mais acessíveis em algumas lojas, que já tem essas cortinas prontas, ou até mesmo esse mobiliário solto, como eu estava comentando, a gente pode encontrar de fácil acesso em algumas lojas aqui da cidade. Nájila, eu quero agradecer pelas informações, né, importantes. Então, você que tem um apartamento pequeno ou uma casa pequena, né, fica aí as dicas da arquiteta. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço o convite.